Vamos à nossa primeira aula sobre usuários no Linux. Quem são? O usuário não é apenas aquele que você define quando está instalando o seu sistema, seja no Calamares, na instalação não gráfica do Debian, sejam através do Art Install. Não é apenas isto. São 3 níveis de usuários que nós temos: o superusuário, o usuário regular e o usuário do sistema. Vamos ao nosso primeiro usuário, que no caso é o usuário root. Se a distro é o Monte Olimpo, o usuário root é Zeus. Eu coloquei o nome distro para que não haja confusão entre aquelas pessoas que utilizam o sistema da Apple ou o sistema da Microsoft em relação ao Linux. Isso acontece mais dentro do Linux, pelo menos até essa data em que eu estou gravando, onde o usuário root tem poderes infinitos. Dentro do Windows, nós não temos um usuário root. E dentro do sistema Apple, também nós não temos um usuário root como funciona no Linux, pelo menos até onde eu tenho informação. E dentro de uma distribuição, o usuário root pode fazer o que ele quiser. Então, o usuário root ou superusuário, ele é o deus do sistema. Ele possui o UID 0, ou seja, a identificação dele é 0 e tem permissão irrestrita para ler, escrever ou deletar qualquer arquivo e interromper qualquer processo que ele queira. Então, o usuário root ele pode fazer o que ele quiser dentro de um sistema. Eu vou mostrar isso na prática. Vou chamar o terminal e primeiro vou rodar o NeoFet. Vou mostrar que eu estou em uma máquina real. A máquina que eu estou gravando este vídeo está rodando o Ubuntu 20.04.6 na versão LTS e ESM ativo. O ESM é o suporte estendido da Canonical para sistemas legados, como é o caso do Ubuntu 20.04. Agora vou pressionar Ctrl L e vou acessar uma outra máquina virtual em um outro computador, mas que está na minha mesma rede. SSH, codex, arroba, e vou colocar o endereço do IP e agora vou fornecer a senha. Eu errei a senha, agora eu acertei. Então você vai ver aqui, ó, bem-vindo ao Ubuntu 24.04.3 LTS. Vou dar um Ctrl L e para que não fique dúvidas, vou rodar o NeoFet. Através do NeoFet você tem todas as especificações. É o Ubuntu 24.04, ele está na sua versão LTS, está rodando em uma máquina virtual, no VirtualBox, ele está rodando há mais ou menos 9 horas, está usando o kernel 6 e é um sistema que está em outro computador, veja só, o Intel Xeon E5 2680 e ele está com 4 núcleos dedicados rodando a 2.7 GHz. Isto indica que eu não tenho nenhum poder administrativo sobre essa máquina, não é o meu computador propriamente dito, é um outro sistema. Agora eu vou pressionar Ctrl L e vou acessar a seguinte pasta, cd barra, e vou dar um ls. O diretório barra, ele é a raiz do sistema. Aqui, para fazer qualquer alteração, você precisa ser o usuário root. Se você não for o usuário root, você não consegue fazer absolutamente nada. Por exemplo, eu vou rodar um comando apt install VLC. Quando eu rodei esse comando, foi indicado: não foi possível abrir arquivo de trava. Olha só, ele mostrou onde que está o arquivo de trava e ele exibe também open, parênteses 13, dois pontos, permissão negada. Impossível adquirir a trava da interface do DPKG. Você é root? Ou seja, se eu quiser fazer qualquer instalação dentro do meu sistema, eu preciso, no mínimo, ser um superusuário ou, se não, ser usuário root, no caso. Que no caso, ser um superusuário é um usuário regular com poderes administrativos. E neste caso eu não sou. Por exemplo, vou rodar o comando Ctrl L mais uma vez, vou rodar o comando ls e vou tentar excluir aqui qualquer arquivo. Por exemplo, rm sbin. Não foi possível remover sbin. Permissão negada. Eu não consigo fazer absolutamente nada porque o usuário codex, ele não tem poderes administrativos neste momento. Agora, se eu rodasse um outro comando, isso aconteceria, eu conseguiria sim fazer essa remoção. Mas neste momento eu não consigo fazer nenhuma alteração porque eu não sou root. Agora, esse comando sudo su e fornecer a senha e eu rodar qualquer comando, eu conseguirei, por exemplo, excluir a pasta ou fazer o que eu quiser. Porque, olha só, mudou, saiu do cifrão e foi para o jogo da velha, ou a hashtag, se você preferir chamar assim. Mostrando que eu saí de um estado de um usuário que não tinha poder administrativo nenhum para um que tem poderes administrativos total. E veja só, mudou. Agora o meu nome não é mais codex aqui, é root. Eu posso fazer o que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser instalar o VLC, eu não preciso mais colocar o sudo na frente. Eu posso simplesmente
fazer da seguinte maneira: apt install vlc. Ele vai perguntar se eu realmente quero instalar, eu vou clicar em não, vou dar um Ctrl L e vou dar um exit, para que eu volte a ser um usuário comum, e mais uma vez o Ctrl L. Mostrando então que o superusuário ele tem o poder de fazer o que ele quiser dentro de um sistema, mesmo que você não esteja fisicamente com o computador. Se você souber a senha daquele sistema, a senha root, você pode fazer o que você quiser. Então guarde com você na sua memória. Guarde principalmente o identificador. O identificador do superusuário é o ID 0, porque este identificador mostra que o root está executando aquele processo. Somente o root pode modificar aquele arquivo e assim por diante. O superusuário dentro do sistema Linux, ele tem poderes infinitos. Ele pode fazer o que ele quiser quando o assunto é administrar ou não o seu sistema operacional Linux.